Muito bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e vamos iniciando então aqui, gente, nossa aula de generalidades. Na verdade, é a primeira aula do nosso curso anual, né? E alegria tê-los conosco aí nessa primeira aula, alegria poder compartilhar com vocês aí um pouquinho do conhecimento da anatomia, tá? Respondendo alguns que nos perguntaram hoje, sim, a aula vai ficar gravada, tá? E eu vou disponibilizar ela no YouTube e o link eu mando aqui no grupo mesmo, nesse grupo nosso aqui. Esse grupo que eu criei para a primeira aula, a gente pode deixar para compartilhar alguma coisa ali quando a gente tiver, algum conteúdo a mais, alguma coisinha. Bueno? É, tem gente aqui pedindo link, eu acho, aqui no grupo, né, gente? Deixa eu mandar de novo aqui, que acho que o pessoal entrou depois, teve uns dois, três aí que entraram depois. Link da aula. Ok? Gente, queria começar a aula, então, pedindo para, caso vocês ainda não nos seguem lá no Insta, se quiserem nos seguir lá no Insta, tem bastante coisinha lá da Barceló, tanto anatomia quanto fisiologia também. Não lembro mais quantas aulas tem lá, outras matérias lá, mas anatomia principalmente tem bastante, tá? Também a questão do nosso canal no YouTube lá, se você ainda não é inscrito, se quiser se inscrever também, é todo o mesmo nome, tá? Labrum Anatomy, tá? Todo o mesmo nomezinho, Labrum Anatomy, tanto no Insta quanto no YouTube. Se tu tá com o celular aí na mão, já quiser seguir, se inscrever, tem bastante coisinha que pode contribuir aí, de repente, com a tua cursada. Luísa, como funciona o curso e qual o valor? Bueno. Vamos para a aula primeiro, no final fala como funciona o curso. Eu tenho um slide só sobre a explicação do nosso curso, tá? Carga horária, valor, tudo certinho. Então, eu vou passar a aula para vocês de generalidades, e aí no final, o último slide é sobre o nosso curso. Pode ser? Tudo bem? Bueno, eu vou pedir, caso alguém tenha, de repente, alguma perguntinha, alguma coisa, eu tô com o meu mouse que ele não tá muito bem, tá? Muito bom. Então, para mim, eu acho que vocês estão vendo a seta aí, de vez em quando ela dá uma. Para mim ler aqui no chat, realmente eu tô com dificuldade. Eu vi que entrou outra mensagem ali, vou ler agora. Tá bem, tá bem, tá bem. Luiz, muito bem. Gente, então vamos começar então. A anatomia, ela é uma matéria assim bastante pesada, né? Bastante puxada, e até o pessoal, não sei, acaba tendo um pouco de medo, né? Receio da tal da anatomia, mas é uma matéria muito gostosa, prazerosa quando você aprende como estudar, né? Então vamos começando. Quero me apresentar antes. Meu nome é André, também sou estudante da Barceló e já estamos há alguns anos aí na caminhada, alguns dias aí, né, na Barcelona. Sou natural de Cruz Alta, geralmente tem bastante gente de Cruz Alta aqui na Barcelona, né? E assim como muitos de vocês, eu também já tenho outras formações, outros cursos, e isso, de alguma maneira, nos agrega, né, informação, a gente vai juntando aí para poder também um estar ajudando o outro, um contribuindo com o outro. Bueno, vamos à anatomia então? Anatomia é a área da biologia que estuda a forma e a estrutura de organismos, do organismo humano, digamos assim, e suas partes. Anatomia quer dizer estudar por partes, né? Então seria cortando e estudando, mais ou menos. Essa é a ideia do conceito, digamos assim, formal, literal dessa palavra, tá? Anatomia é uma matéria de base, né, gente, da medicina. É uma matéria onde a gente precisa estar bem fundamentado para poder avançar aí em outras matérias. Então, eu separei aqui 5 dicas para você estudar anatomia de uma maneira bem prática. Assim, ó, a primeira coisa é estudar todos os dias, tá? Galera, todos os dias tem que dar uma olhadinha na anatomia. Se tu focar, às vezes, numa outra prova, numa outra matéria, enfim, eu sei que vocês têm histologia também. Esses 15 dias eu vou deixar para histologia, depois eu recupero a anatomia, ou vice-versa. Pode acontecer de dar certo? Pode, mas assim, ó, todo dia tem que pegar um pouquinho, tá? Então, meu conselho para você
é que todo dia tu pegue um pouquinho de anatomia aí para poder avançar. Até porque as aulas elas são conectadas umas às outras, se tu perdeu o fio da meada aqui, tu não vai conseguir pegar ali na frente, né? Estimular várias áreas do cérebro, tá? Desenhando. Nossa, cada hora você entra para um lugar levando suas agora. Oi, vamos cuidar o microfone, gente. Microfone. Bueno. Desenhando, escrevendo, assistindo aulas, revendo, enfim. No YouTube em si, tu não vai encontrar muito material apropriado, assim, porque a anatomia ela muito extensa, né, gente? E cada faculdade ela acaba tendo um foco. Então, cuidado com vídeos, assim, mais superficiais de algumas matérias. Cuidado com vídeos um pouco superficiais de alguns assuntos, de algumas matérias, que às vezes a gente acha que está profundo, chega na frente do professor e era muito mais do que aquilo ali que ele queria, tá? Então, estimule as áreas do cérebro, desenha bastante, rabisca, pinta, enfim, isso faz toda a diferença, né? Eu coloquei uma ordem aqui sugestiva, que na minha opinião seria a melhor de ser estudado, tá? Cada parte que a gente vai estudar do nosso corpo, a gente começa pelos ossos, depois músculos, articulações, nervos, vasos e topografia, tá, gente? Então, o ideal seria essa ordem, porque, digamos, tu vai estudar um músculo, né? Ah, vou estudar uns músculos aqui do ombro, e eu descobri que tem um músculo que está insertado no ângulo superomedial da escápula. E aí tu não sabe onde é que fica o ângulo superomedial, ou na apófise coracoides, aqui passa um vaso, aqui passa uma artéria. Então, quando tu estuda osso, tu já vai descobrindo o nomezinho de todos os acidentes ósseos ali, inserções, e aí fica mais fácil depois ir colocando músculo, articulação, nervo, vaso, topografia, né? Primeiro vem o descritivo, então é muita teoria, né? Depois vem o topográfico. E meu último conselho, antes do conteúdo em si aqui, é repasse muitas vezes e quando estiver cansado, repasse novamente. Vai ter aulas que tu vai ter que olhar assim, ó, 5, 6, 7 vezes para poder entender. Ah, agora eu entendi, né? O que que isso aqui, o que que eu preciso saber disso aqui para falar para o professor, tá? Então, bueno, como aprovar em anatomia na Barceló? Galera, a anatomia ela não é um bicho-papão como muitos pensam, tá? Tu precisa entender o que tu tem que aprender e saber o que tem que falar o professor, principalmente a oral. Eu estou me referindo ao oral aqui, que é a maior dificuldade de muitos. Embora existam eras choice, né, de marcar ali escritas, que às vezes tem ali 60%, 70% de reprovação, mas porque a pessoa não soube estudar, como ela estuda, né? Eu separei aqui as 3 eras, e hoje a gente já vai dar início em locomotor. Separei por datas, inclusive esse PowerPoint aqui tem que corrigir, segundo o que vocês me passaram, então a primeira era já é em maio, né? De repente já até mudou um pouquinho das outras datas aí, tá? Então eu classifico assim, ó, locomotor é a era mais fácil de todas. E muitos de vocês vão estar estudando locomotor e vão estar pensando assim, cara, ele disse que é a mais fácil. O que me espera em neuro e em espláqueno, né? Na verdade, gente, locomotor, ele se torna simples depois que tu estuda neuro e espláqueno. Um negócio assim que tu olha e parece que, tipo assim, caramba, eu tava com tanta dificuldade, agora eu tô vendo realmente que é um pouquinho mais puxado aqui. Então, locomotor é a mais fácil, tá? Neuroanatomia eu considero a mais difícil de se entender, de se compreender, porque é tudo abstrato. Nós vamos desenhar uma via de condução, um nervo entrando, outro saindo, o neurônio levando informação para outro e por aí vai. E espláqueno, gente, poderia até ser classificado como uma era fácil, o problema é a quantidade de conteúdo. Então, se tu pegar o Latarjet, e eu já quero indicar aqui para vocês, as nossas aulas elas se baseiam no Latarjet e no Rovier, tá? Então, se pegar o Latarjet, ele tem 500 páginas para locomotor, 500 páginas para neuro e 1.000 páginas para esplaqueno. Então, para você ter uma ideia, esplaquenologia é a quantidade de conteúdo de locomotor e neuro juntos. Então, por isso que se torna difícil, porque é muito conteúdo em Splachno, tá? Não é que fosse tão difícil de aprender. O problema é que Splachno, tu vai pegar o quê? Tu vai pegar todo o tronco, né? Tu vai pegar coxo para baixo aqui, ó. Daí tu vai pegar tórax e abdômen. Então, tu vai aprender coração, pulmão, aprender
pâncreas, fígado e por aí vai, né? Neuroanatomia é o sistema nervoso central ali que a gente estuda, né? E aparato locomotor, agora a gente já vai ver qual é o conteúdo de locomotor propriamente dito. Bueno, quais os nomes dos autores? Bueno, perguntou a Juliana aqui. É o Latarjet mesmo. Quando a gente diz Latarjet, é o nome do próprio autor, Latarjet mesmo, tá? E Rovier também é um anatomista que escreveu Anatomia, segundo Rovier, tá, Juliana? Então, os dois são o nome deles mesmo, o nome do livro leva o nome deles. Ok? Bueno. Gente, existem duas maneiras de estudar anatomia, e aqui já começa a entender como é que tu tem que estudar na Barceló, tá? Uma delas é a anatomia sistêmica, e no Brasil, quem faz anatomia no Brasil, quem fez enfermagem e tal, geralmente se estuda sistêmica. O que é sistêmica? Tu estuda anatomia por sistemas. Então, por exemplo, vai ter lá um trimestre, um semestre, vão estudar ali ou um mês de aula, por exemplo, esse mês é um aparelho, digamos assim, locomotor, depois nós vamos estudar o aparelho por sistemas, tá? Sistema endócrino, sistema digestivo e por aí vai. E existe a anatomia topográfica. A nossa aqui na Barceló é anatomia topográfica, tá, pessoal? Topografia quer dizer uma região. Então, a gente vai estudando por região. A gente começa por qual região? A gente começa. Microfone, gente. Microfone. Microfone. Graças. Galera, a gente começa então pela coluna, tá? Primeiro assunto da primeira era é coluna, e depois a gente vai para cintura escapular, membro superior todo e depois membro inferior. Isso por topografia. Então, é por regiões, tá? E aí, o que acontece? Na coluna, a gente vai ver tudo. Até eu separei um slide aqui, ó. Então, esses aqui são os assuntos, tá? Era coluna, ombro, braço, codo, antebraço e mano, tá? E membro inferior, cadeira, músculo, rodilha, perna e pé, certo? Então, o que acontece? Nós vamos para a coluna, por exemplo, a gente começa em coluna, e o que a gente vai estudar em coluna? O que a gente vai estudar em cintura escapular? O que a gente vai estudar em braço, em antebraço, em mão? Então, os assuntos que a gente vai estudar são, primeiro, ossos, obviamente, que eu falei que a gente começa pelos ossos, né? Depois daí não por ordem, né? Acabei não colocando por ordem aqui. Depois dos ossos, a gente estuda os outros assuntos. Geralmente vem músculo, articulação, irrigação, topografia, inervação, acabei colocando os músculos aqui no final. Aqui não está por ordem, tá? Mas quando a gente estuda a coluna, a gente estuda tudo isso da coluna. Aí a gente vai para o ombro, vamos estudar tudo isso do ombro. Aí vamos para o braço, vamos estudar tudo isso do braço, tá? Então, tem regiões, por exemplo, que é mais pesado um assunto do que outro. Tu pega, por exemplo, o antebraço a gente vai ter uma parte muito pesada em músculos. É muito músculo que tem o antebraço, né? Além de terem dois ossos ali que a gente tem que descrever um diferente do outro. O braço, por sinal, tem um osso e quatro músculos apenas, três na frente e um atrás, né? Três anteriores e um posterior. Então, tem assuntos que numa região vai pesar mais, a região tal aqui, estudar toda essa parafernália de músculo aqui não é fácil. E os ossos do antebraço, os ossos da perna e tal. Então, cada região tem suas peculiaridades. O que tu tem que entender é uma coisa: nós vamos estudar anatomia topográfica, ou seja, por região, certo? E aqui eu quero começar já com o conteúdo, o primeiro conteúdo que serve como base para tudo que nós vamos ver a partir de hoje, tá, gente? Isso aqui é importante tu pegar o significado, as palavrinhas, tu pegar a relação, inter-relação entre elas, porque a partir de hoje a linguagem vai ser essa. Vamos falar assim, ó, o corpo vertebral está em que posição na vértebra? Anterior, posterior, medial, lateral. Então, agora é o momento de você fixar esses termos, a montar a base para depois entender o resto. Tá? Então, vamos começar de cima ali, ó. Anterior, tudo que está adelante, tudo que está à frente é anterior em anatomia, certo? E antes de ver essas palavrinhas, olha o desenho do canto direito aí. Essa é a posição anatômica, tá, gente?
Essa é a posição anatômica. Muito importante tu entender a posição anatômica, desculpa, porque quando a gente citar as estruturas, a gente vai citar nessa posição, tá? A posição anatômica é essa, em pé, com os braços, membros superiores estendidos, membros inferiores também, né? Cara hacia adelante, como diz os hermanos, e a palma das mãos estendidas para frente. Então, isso, na hora da gente estudar uma regiãozinha topográfica, na hora da gente estudar uma artéria passando, o nervo do lado da artéria, é muito importante a gente saber isso. Porque assim tu vai saber o que é anterior, posterior, medial, lateral, quando tu vai lembrar da região topográfica. Tá, gente? Então, entenda, a região topográfica é esse desenho à direita aí nosso, tá? E agora a gente vai ver o significado das palavras. Então, aqui, eu tenho a palavra anterior, né? Quer dizer, adelante. Tudo que está à frente de algo está anterior a algo. Posterior quer dizer por detrás. Superior quer dizer que está por arriba. Bueno. Inferior quer dizer que está por abaixo. Lateral, gente, é sinônimo, em anatomia, lateral é sinônimo de externo. Então, tu toma como ponto de referência o eixo central do corpo, e aí, para te dizer que alguma estrutura está lateral ou medial, tu vai tomar essa referência e tu vai. O que está mais lateral, o que tá mais longe do tronco central ali, da região central, é o que está externo, que está lateral. Tá? Então, quando dizer assim, ó, uma artéria, a artéria axilar está lateral em relação à vena axilar. Quer dizer que ela está para o lado de fora, está mais externa do que a vena. A vena está medial, a artéria está lateral. E essa é uma relação bem importante na axila. Então, isso aqui é básico, tá? Posterolateral quer dizer que está atrás e mais longe do eixo central do corpo, tá? Posterolateral. Bueno, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, o húmero, o fêmur, ele tem uma cara posterolateral. E ele tem uma cara posteromedial e ele tem uma cara anterior, em forma de triângulo, o fêmur, tá? Anterolateral e anteromedial quer dizer que está na frente, para o lado de fora, na frente, para o lado de dentro, tá? Então, essas são as relações dessas palavrinhas. Cefálico e caudal, quer dizer, cefálico pode ser usado também como superior, tá? Às vezes, cefálico em anatomia não quer dizer só tem a ver com a cabeça, tá? Então, tu pega dá um exemplo aqui, vamos estudar um órgão de cefálico a caudal, é de cima até embaixo aquele órgão não necessariamente vai estar na cabeça, é uma expressão que se usa, tá? Na prova pode ter uma ou outra, ou superior ou cefálico, né? Interno e externo, já falei, é o mesmo que lateral, medial e lateral, né? Medial é interno e lateral é externo, tá? Superficial e profundo, galera. Superficial e profundo geralmente se usa em planos musculares, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O prof te pede assim, ó, quais são, numa oral, quais são os músculos do tórax? Uma pergunta simples, quais são os músculos do tórax? E aí tu vai responder de superficial a profundo, prof, temos el pectoral maior, el pectoral menor e el subclávico. De superficial a profundo. Superficial quer dizer que está mais próximo, então, a superfície, né? É uma estrutura mais próxima, digamos, à pele, tá? Então, de superficial a profundo. Bueno? E axial e apendicular, o que essas duas palavrinhas têm de significado? Axial, gente, faz alusão, faz referência ao esqueleto central. Lembra que axial rima com central, tá? Axial, então, eu tenho os ossos do crânio, a coluna, as costela e o esternon, tá? Esses são ossos axiais.
E apendicular, aí eu tenho os membros superiores e membros inferiores, tá? E como é que chama? As cinturas, serve para quê? Eu tenho duas cinturas no corpo, basicamente, né? A cintura escapular e a cintura pélvica. As cinturas servem, a utilidade das cinturas é conectar esqueleto axial com esqueleto apendicular. Bueno, quais são os ossos das cinturas? Da cintura escapular eu tenho a clavícula e a escápula, tá? E da cintura pélvica eu tenho o osso coxal. Bueno, gente. Então, assim, ó, entendam como funciona e o que significam esses conceitos para a gente montar uma base para poder trabalhar anatomia o ano todo. Porque a linguagem vai ser essa. A linguagem, ninguém vai dizer assim, ó, esse músculo está na frente do outro. Tu não pode chegar numa prova oral e dizer assim, ó, prof, o músculo tal tá aqui. Tu pega um osso na mão, né? Tá aqui, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho aquilo, aqui eu tenho, aqui embaixo eu tenho. Não, anterolateral eu tenho acá, anteromedial eu tenho, infero posterior, antero superior e por aí vai, tá? Então a linguagem vai ser essa. Bueno, outra coisinha, gente, que é bem importante, que é o conteúdo já de generalidades, é os eixos do corpo, tá? Eixos corporais. Então, basicamente, a gente tem três eixos. Um deles se chama sagital, tá? Ele é anteroposterior, ventrodorsal, e ele é perpendicular aos planos coronales. Perpendicular, você sabe o que que é, né? Por exemplo, eu tenho essa caneta e eu tenho aqui o celular. Então, o celular está perpendicular à caneta. Isso aqui, tá? Perpendicular. Bueno, um outro eixo que eu tenho é o eixo... Na cintura escapular não entra úmero? Me perguntou a Lorena aqui. Eu vou respondendo as perguntas e vocês vão tendo paciência conosco aí, tá, gente? Não, Lorena, a cintura escapular não entra o úmero, tá? A gente vai ter muitos músculos insertados no úmero que pertencem à cintura escapular, mas os ossos da cintura escapular é escápula e clavícula, tá? O úmero é considerado um osso do braço. Bueno, é o único osso do braço, na verdade, porque antebraço é abaixo do couro, tá? Então, tem o úmero, gente, para vocês terem uma ideia, tem 27 inserções musculares. 27 inserções. Só que se o prof te pergunta músculos do braço, de nada. Se o prof te pergunta músculos do braço, tu tem que responder que são 4. 3 anteriores e um posterior. Mas por que que tem 27 inserções musculares no músculo, no úmero? Justamente porque vem músculos da cintura escapular, tem músculos que mexem o teu dedo, ó, os dedos da mão que estão no úmero, fazendo a alavanca aqui, fazendo a propulsão ali para poder mexer o dedo. Tanto que se tu lesionar o úmero, tu corre o risco de ficar com paralisia nos dedos simplesmente por isso, tá? Então é isso. Bueno, tem um outro eixo, o eixo, isso aqui se ocupa bastante, eixos, galera, em articulações, tá? A hora que a gente entrar em articulações. Longitudinal, ou crânio-caudal, ou supero-inferior. Bueno, e aqui eu tenho o transverso, ou transversal, ou látero-lateral, tá? Bueno, galera, o que que acontece? Na Choice, na provinha lá e na oral, tu vai ter que responder quais os movimentos que os nossos membros fazem em cada um desses eixos. Então, já anota aí, cada eixo tem 2 movimentos, tá? Então, se eu tenho uma articulação com 3 eixos, eu tenho quantos movimentos? 6. Se eu tenho uma articulação com 2 eixos, eu tenho 4 movimentos. E se eu tenho uma articulação com um eixo, eu tenho 2 movimentos, ok? Mais do que 6 não vai ter. O máximo que uma articulação vai ter são 3 eixos e 6 movimentos, tá? Já vamos falar sobre articulação aqui para frente, e aí eu já explico para vocês melhor como que funciona essa questão dos eixos, tá? Um pouquinho sobre ossos aí. Temos 206 ossos, divididos em esqueleto axial e apendicular.
e as mais diversas formas e funções. Então, de acordo com a forma do osso, é a função que ele exerce, tá? Então, basicamente, a gente tem aí... Eu fiz um checklist aqui, e é muito importante tu trabalhar com checklist, gente, em anatomia, porque tu tem que... Às vezes tu acha que tá sabendo o osso, o músculo, o órgão em si, mas tu tem que consultar o checklist, porque enquanto tu não der o ok em todos os itens, na oral tu não vai, talvez, ser suficiente para o professor. Então, o que acontece na prova oral? O professor não vai falar nada, ele vai chegar e vai te dar um osso na mão. Vai te dar um osso na mão e vai dizer para ti assim, ó, me descreva. Então, existe uma forma de tu descrever o osso. Existe uma ordem, existe uma linha de raciocínio que tu precisa. E essa linha está mais ou menos tipificada aqui nessa tela. Nome, tipo, ubicação, função, inserções musculares ou ligamentosas daquele osso, que nem eu disse, só o húmero tem 27 inserções, a clavícula tem 5, a escápula, não lembro se tem 14, 16, mais ou menos por aí, né? Então, existe essa ordem para você gravar. Acidentes ósseos, né? Articulações das quais ele participa. Pode estar junto aqui até com a ubicação, tu vai citar as articulações, né? Bueno, e é isso. Aqui eu tenho os tipos dos ossos, tá? Por exemplo, osso longo, pegar em cima à esquerda aqui, tá? Um exemplo é o húmero, é um osso longo, em espanhol, long, e em português longo, e em espanhol, em inglês longo, em português longo, e em espanhol é largo, tá, galera? Até me confundi aqui, porque realmente essas palavrinhas elas podem te confundir. Porque largo em português quer dizer largura, né? Não quer dizer comprimento. E em espanhol, quando diz largo, está dizendo que é um osso comprido. Bueno, tá? Bueno, bueno, bueno. Então, o húmero é um exemplo de osso largo, tá? Uma beleza é tu falar em português um assunto em espanhol com slide em inglês, né? Olha aí que beleza. Osso curto, ali embaixo à esquerda, tá? Aí eu tenho como osso curto um exemplo são os metacarpos, tá? Não, ossos do carpo, tá? Não metacarpo, carpo. Ossos do carpo e ossos do tarso, são ossos curtos. Então, qual é a função de um osso largo, um osso longo, osso largo? A função do osso largo é produção de sangue, basicamente, eritropoiese, e hematopoiese, né? Não só eritrocitos, mas todas as células sanguíneas, então hematopoiese, e também vai participar da locomoção, inserções musculares, locomoção e tal. Esse é o osso largo, tá? Osso curto, gente, são ossos que suportam pressões, tá? Um osso curto, ele suporta peso, suporta pressão. Quer ver uma perguntinha capciosa que teve o ano passado em Anato? Qual é a porção? E agora aqui a gente vai ver a vértebra, ó, que é um osso irregular, que é a junção de vários ossos. A vértebra é uma junção de vários ossos. E aí teve uma perguntinha ano passado assim, ó. Qual é a região vertebral que faz função de osso curto? Qual é a região da vértebra que faz função de osso curto? E aí eu não tinha visto ainda, né, essa forma que eles formularam aí. E é o corpo vertebral, que é essa partezinha mais rechonchuda aqui, ó, essa partezinha mais rechonchuda, mais adelante aqui, ela é o corpo vertebral onde vai o disco e aonde vai suportar a pressão. E o segundo assunto já é a coluna, né? A próxima aula a gente vai entrar vendo que o corpo vertebral faz função de osso curto, ou seja, suporta peso e suporta pressão, tá? Então vamos lá, osso largo, hematopoiese e locomoção, osso curto, pressão, peso, osso plano. O osso plano, ele é proteção, tá, gente? Também participa da hematopoiese, mas principalmente proteção. Tu pega a escápula, tu pega as costilhas, são ossos planos, tá? Digamos, acho que em português é osso chato, que diz, né? Achatado, né? Bueno, e aí tem o sesamoide, o sesamoideu aí, que é a patela, né? Da frente da rodilha, só, mas isso aí tem inserções importantes aí que a gente vai estudar também quando chegar lá, tá? Bueno, gente, uma perguntinha capciosa.
a falange. Falange é que tipo de osso? Alguém quer responder para nós aí? Que tipo de osso é a falange? Que tipo? Osso largo, exatamente. Porque muitos dizem que falange, na linha de raciocínio nossa, né? A falange é um osso curto, porque é bem curtinho, né? Na verdade, gente, eu estou fazendo essa trampa com vocês porque isso na prova oral os profs perguntam para ti. Por que que o húmero é um osso largo? E a resposta é porque a longitude predomina sobre o ancho. Essa é a resposta, tá? Então, um osso, na falange, a mesma coisa, ela é bem pequenininha assim, ó, só que a longitude predomina sobre o ancho. Então, essas questõezinhas, assim, às vezes no livro não vai estar explícito, né? E aí tu estudou, decorou, fez, daí o professor pergunta, por que esse osso é largo? Daí tu vai dizer, porque ele é comprido. Então, tem que, né, tem a chavezinha ali para abrir o coração do prof ali, são as palavrinhas que eles esperam. Bueno, então os ossos estão aí. Aqui eu coloquei um modelo, claro que isso aqui a gente vai ver, né, bem certinho na aula, né, de como seria uma descrição da clavícula, por exemplo, que é o primeiro osso que a gente vai estudar, né? Então a clavícula, para você ter pergunta, aqui são alguns acidentes ósseos, algumas inserções, né? Resumidamente, gente, o professor te deu uma clavícula na mão, o que que tu faz? Tu posiciona ela como se ela tivesse no teu corpo, tu tem que ver se é um osso direito, se é um osso esquerdo, e aí tu posiciona exatamente conforme ela estaria no teu corpo, não, né, não precisa colar ela no teu corpo, mas posiciona ela de maneira que ele olhasse de frente, né, é, digamos assim, para o dono daquele osso ali, e aí tu vai dizer o quê? La clavícula é um osso largo, par, assimétrico, ubicado en la porción supero anterior del tórax, entre la articulación externo-condroclavicular y la articulación acromioclavicular. Tiene dos caras, dos bordes y dos extremidades. Na cara superior, que é lisa, é uma cara subcutânea, pode ser tocada, aqui, ó, pode tocar a cara superior da clavícula, o sonho das modelos, né, sempre aparece aqui, né, a, a clavícula, é uma cara lisa, onde tem 4 inserções musculares, sim? Na região supero medial temos por delante pectoral major, por detrás el esternocleidomastoideo y la región supero lateral tenemos por delante el deltoides, el trapecio y por delante el trapecio y por detrás el deltoides. Por abajo tenemos el surco o canal para el subclavio, acá, ó, gente, ó, onde tem a inserção do subclávio, aqui, inserção do subclávio, e aí teremos também inserções ligamentosas, como ligamento costoclavicular, e acá teremos tubérculo conoide, linha trapezoide, e também ligamento conoide trapezoide, tá? Que me faltou? Uma inserção muscular, que é o esternioideo, na porção posterior de la região medial. Listo. Isso seria a descrição da clavícula, tá? Tô relembrando aqui, estava quase 4 meses sem pegar anatomia, peguei ontem com o pessoal aqui do São Borja, então me perdoe a gaguejada aí, tá? Então, gente, descrever um osso, se tu sabe, se tu tem o conteúdo, é coisa rápida. Ah, meu Deus, eu tenho que descrever esse osso aqui, vou levar uma meia hora. Não sei, não marquei aqui, mas devo ter levado 1 minuto, não sei, menos, um pouquinho mais. Se tu tem o conteúdo na cabeça, vai. Só que se não tem, daí a gente fica, claro, né? Demora um pouquinho mais e tal. Às vezes o aluno diz assim, eu reprovei, o professor me fez 10 perguntas. Às vezes em 2 ele te aprova. Se tu descreveu um osso assim, ó, vai, ele perguntou músculos, tu foi lá, falou tal, irrigação, tchau, vai, listo, né? Então, às vezes, as 10 perguntas é para tentar nos salvar, até que eles fazem aí na Barcelona, né? Bueno, gente, então, osso é isso, né? Principais ossos para descrição em oral, gente, que vocês vão ter que descrever em maio na oral, tá? Em amarelo, eu coloquei os 5 principais, assim, que eles mais pedem, tá?
clavícula, escápula e húmero, e coxal e fêmur. Esses 5, assim, ó, qualquer um de vocês pode chegar lá na mesa do prof e ele alcançar um desses ossos para te descrever. Os outros 4 que eu coloquei, aí se o professor tiver com raiva de você, se ele quiser ter reprovado, ele vai pedir os outros. Que daí, na verdade, rádio e cúbito são ossos que confundem porque eles estão juntos ali, um do lado do outro, né? E peroneio e tíbia também, mesma coisa. Desses aí, qual que é o mais difícil? Na minha opinião, o mais difícil de se aprender é o coxal, tá? O coxal, gente, é um osso assim, ó, é osso, tá? É um osso assim bem, para te descrever ele tem muita informação. Tem muita, tá? A clavícula é tranquila, a escápula já começa a ficar um pouquinho. Cuidado porque o fêmur e o húmero se parecem muito, né? Já aconteceu, o pessoal fala que, não sei quando aí, não sei quem descreveu o húmero e estava com o fêmur na mão. Daí o professor esperou terminar a discussão e falou assim, agora tu me descreve o fêmur, então, porque o húmero não foi o que eu te pedi. Então, tem dessas, né? Então, bem tranquilo, assim, tem que pegar como que faz para chegar lá e falar seguro para o prof, tá? Bueno, vamos falar um pouquinho sobre músculos. 650 músculos nós temos, realizam uma infinidade de movimentos. Seus movimentos se realizam através de contração e relaxamento. E os músculos, o que a gente tem que saber mais ou menos? Gente, vinha de marcar, chove de músculos, chove de coisa assim, ó. Tipo, é, nome, função, não muito. Função eles pedem, função eles vão pedir, né? Inserção proximal, distal, qual é a artéria? Irrigação é a artéria que leva sangue para ele. Inervação, qual é o nervo que leva a mensagem do cérebro para poder mover o músculo, né? Relações, aí tem que ver o que é superficial, o que é profundo, tá? Eu botei um exemplo aqui do músculo, tá? Peitoral menor. Então, por exemplo, o peitoral menor é um músculo inspirador, ou seja, ele ajuda na nossa inspiração, tá? Inserções do peitoral menor. Ele está na cara lateral e bordo superior das costilhas 3, 4 e 5 e está na apófise coracoide, mais precisamente na cara inferior da apófise coracoide da escápula, que é aqui. Bueno? Inervação. Qual é o nervo que leva eletricidade para esse músculo funcionar? É o peitoral medial. Irrigação. Qual é a artéria que leva sangue para esse músculo ter oxigênio? É rama peitoral da artéria coracoacromial. Coracoacromial é uma rama da artéria axilar, que é a rama terminal da subclávica. Então, essas inter-relações, assim, os profs gostam bastante. Então, aqui seria um modelo de um estudo de músculo, tá, gente? O que faltou aqui, André? Faltou as relações. Você não carrega demais o slide, também vai ficar muita coisa. Então, quais são as relações do peitoral menor? Ele está por abaixo do peitoral maior, então ele se tu pegar o peitoral maior, ele é o superficial, e o peitoral menor está profundo em relação ao peitoral maior, tá? E ele está por delante dele subclávio. Olha o subclávio desce aqui, ó. O surco do subclávio, né? A gente viu, ó, vai descer aqui por detrás do peitoral menor, tá? Então, isso se chama relações. Quais são as relações desse músculo? Essas são as relações, tá? Ok, gente? Modelinho de músculo aí, então. E agora a gente vai para articulações, tá? Articulações. Tudo que a gente está vendo hoje é um conceito geral e um modelo. A gente vai passar todos os músculos do corpo, todos os ossos, todas as articulações durante o ano, tudo, tá? Hoje eu estou lançando para vocês um conceito e o modelo de como a gente vai estudar essas estruturas. O que são articulações? Então, articulações é uma região compreendida entre dois ossos ou mais, tá? Osso com osso, igual articulação. Pode ter duas peças ósseas, pode ter três, tá? E de todos os ossos do corpo, gente, só tem um osso que não se articula com nenhum outro osso, que é um ossinho perdido ali no meio do pescoço, em nosso queixo, né?
que é o ióides, está aí embaixo, ióides, tá? O ióides, ele é um músculo, é um osso que está no meio do pescoço ali, atravessado, e ele não possui articulação com nenhum outro osso, tá? Alguma pergunta? Alguém fez alguma pergunta? Não? Tá, seguimos. Gente, quais são as principais articulações para te descrever numa prova oral? Essas quatro aí, sim ou sim, tu vai ter que entrar sabendo na prova oral, tá? Que geralmente, a primeira era, por exemplo, eles vão te fazer uma pergunta relacionada a osso, outra pode ser questão muscular, irrigação e tal, e vai ter uma articulação, tá? Então, a glenumeral, que é a articulação do ombro, né? É a principal do ombro, a gente tem mais quatro do ombro, mas essa é a principal. A do codo, bueno, a coxofemoral, que é a do quadril ali, da cadeira, em espanhol, e la rodilla, tá? Que é o joelho, tá? Então, essas quatro, sim ou sim, eles vão pedir. Uma delas, né? E aí, na descritiva também, na provinha, eles vão perguntar, né, qual o tipo e gênero de cada uma delas. Bueno, então, aqui eu coloquei um checklist do que saber de uma articulação, né? Tipo, gênero, superfícies articulares, movimentos que realizam a articulação, ó, os movimentos, e os movimentos eles se realizam em torno dos três eixos, aqueles que a gente falou lá atrás, tá? Meios de fijação, inervação, qual é o nervo que leva ali, né, a mensagem do cérebro, e irrigação, qual é a artéria, tá? Bueno, deixa eu ver se eu coloquei aqui isso. Vamos classificar as articulações, depois eu vou dar um exemplo para vocês da, da glenumeral, tá? Então, por exemplo, as articulações eu posso classificar elas segundo os movimentos que elas realizam, tá? E aí eu tenho diartrose, anfiartrose e sinartrose, tá? E eu posso classificá-las segundo o tecido articular que compõe elas. E aí eu tenho sinoviais, cartilaginosas e fibrosas. Então, gente, isso aqui é um conteúdo que não vai ser visto em outra aula. Claro, quando a gente passar cada uma das articulações, a gente sempre vai relembrar disso aqui e tal, mas tu precisa entender bem como funciona essa classificação para não confundir depois. Então, vamos lá. Diartroses quer dizer que é uma articulação muito móvel, tá? Uma articulação muito móvel. Anfiartroses quer dizer que é uma articulação semimóvel. E sinartrose é uma articulação imóvel, ela não tem movimento, tá? Então, quando eu digo de artroses, eu estou dizendo que é uma articulação que se movimenta muito. Dois exemplos clássicos: glenumeral, que é a do ombro, e a coxofemoral, que é a da cadeira. Essas são articulações muito móveis, tá, gente? O que acontece? Toda diartrose, e é aqui que tu tem que prestar atenção, toda diartrose ela acaba sendo uma sinovial. E toda anfiartrose, generalmente, ela é cartilaginosa. E toda sinartrose, ela é fibrosa. Mas os conceitos, gente, entre diartrose e sinovial não são os mesmos, tá? Então, vamos lá. A diartrose, ela é diartrose por quê? Porque ela é muito imóvel. E a mesma diartrose, ela é sinovial. Por que ela é sinovial? Porque ela tem líquido sinovial. Bueno? Claro que, racionalmente falando, uma articulação que movimenta muito, ela precisa ser amortiguada. E como que ela vai ser amortiguada? Através de líquido. Que líquido? Líquido sinovial, tá? Então, cuidado para a pegadinha, assim, ó. A articulação glenumeral, ela é sinovial porque ela tem muitos movimentos. Não, ela é sinovial porque ela tem líquido. Se ela tem muitos movimentos, ela é de artrose. André, mas a glenumeral não é as duas coisas? É as duas, mas as duas não são a mesma coisa. Gente, entender essa parte aqui, eu estou batendo aqui porque muita gente confunde isso aqui, tá? E se o prof te pergunta a diferença de diartrose e sinovial, tu não pode dizer que é a mesma coisa. Ela se chama diartrose porque ela é muito móvel e ela se chama sinovial porque ela tem líquido. A anfiartrose se chama assim porque ela é semimóvel e ela pode ser chamada cartilaginosa também? Sim. Aí é outra classificação, é o cartílago interposto, tá? Sinartrose não tem movimento e é fibrosa, tem tecido fibroso interposto. Fibra, não vai ter movimento, né? Por exemplo, eu acho que eu coloquei exemplos aqui, tá? E aí vamos ver.
Eu coloquei aqui, então, aqui, ó, diartrose, que é também sinovial. Não são os mesmos conceitos, mas acaba uma diartrose sendo sinovial. Então, por exemplo, elas podem ser classificadas em multiaxiais, que tem 3 eixos e 6 movimentos. E essas multiaxiais, elas são chamadas esferoides ou enartroses, que tem como exemplo a glenumeral e a coxofemoral, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. O professor chegou na prova oral e disse para ti assim, ó, me descreva a articulação glenumeral. Aí tu vai dizer o quê? A articulação glenumeral é uma diartrose, enartrose, sinovial. Diartrosis porque tiene es muy móvil, enartrosis porque tiene 6 movimentos en 3 ejes y sinovial porque tiene líquido para amortiguar los movimentos. Sim? Então, tu começa por aí. E aí tu vai falando os componentes da articulação, os movimentos que ela faz, tá? Então, essa é a linha de raciocínio que tu tem que pegar. Existem as biaxiais, eu coloquei, não vou ler todos os exemplos aqui para vocês, tá, gente? As uniaxiais, que é um eixo e 2 movimentos, e as biaxiais, 2 eixos e 4 movimentos, tá? Também conhecidas como condilha ou elipsoideas, cilha de montar, o encaixe recíproco, e artródias e planas. Bueno, trocleares em bisagra e trocoides em o pivote. Bueno, então aqui eu tenho todas as diartroses nessa tela aqui, tá? Pega o exemplo, a gente vai ver uma por uma dessas, mas é bom já tu ir memorizando, entendendo como que funciona essa dinâmica das articulações. Anfiartroses podem ser primárias ou secundárias. Exemplos estão aí. As secundárias, por exemplo, a sínfise pubiana, o disco intervertebral, são articulações, né? E as primárias, costelas e apêndice tifoide. Então, pode ver que são bem... Escapou uma palavrinha em português, geralmente eu coloco em espanhol slide, escapou umas palavrinhas em português aqui. Suturas, ossos da bóveda cranial e sindesmoses radiocarpiana e tíbio-peroneia, tá? Gonfoses, dentes e maxilares. Bueno, exemplos. As mais badaladas são aquelas 4 lá que eu falei para vocês, né? Mas uma provinha de marcar ali, numa choice, pode cair de tudo, né? Pode cair qualquer coisa. Tá, gente? Bueno, vamos partindo para os últimos assuntos aqui, então. Irrigação, galera. Irrigação e drenagem. O que saber de uma artéria? Origem, trajeto, término, ramas colaterais, ramas terminais, relações e o que irriga, tá? Pessoal, eu preciso de 30 segundinhos aqui, tá? Só para ver um detalhe aqui, já volto. Bueno, gente, volvemos. Eu estava ouvindo um barulho aqui, estava achando que era o meu gato no fogão, e era tipo um besouro ali, um negócio, um bichinho que tinha entrado aqui, então não era fogão, não era nada. Gente, pode acontecer do pessoal pedir para vocês uma artéria também na prova oral, tá? E na choice também vai cair, enfim. E aí, como é que tu descreve uma artéria? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. O professor olhou para ti e falou assim: me descreva a artéria axilar. Vai falar a origem dela. Onde é que nasce a artéria axilar? A artéria axilar se origina por abaixo da clavícula, é rama terminal da subclávia, ó, origem. Trajeto. Se dirige em la axila para abaixo, para hacia abaixo, hacia afuera,
e vai até o bordo inferior do peitoral major. Ó, já falei, origem, trajeto e o término, tá? Bueno, ramas terminais. Ela dá uma rama terminal, que é a artéria humeral. E aí as ramas colaterais são 5. Alguns livros trazem 6. Deixa eu lembrar das 5 aqui. Mamária interna, escapular inferior, se não me engano, acromioctorácica, circunflexa humeral superior e circunflexa humeral inferior. Essas são as 5 artérias que são ramas da axilar. O que irriga? Daí cada uma tem um checklistzinho ali, alguns 1 ou 2 músculos, uma região ali, geralmente do peito e do ombro, tá? Então, assim, tá vendo que a resposta ela não é longa, galera? Tipo assim, tem muita informação. Medicina, tu falar 30 segundos, tu fala informação que dá para carregar um caminhão já, né? Então, assim, sabendo aonde tu quer chegar, tendo ideia ali do que é o assunto, tu consegue matar rapidinho. Só tem que ter o conhecimento. Bueno, deixa eu ver o que tá aqui. Peraí que travou meu PowerPoint aqui, gente. Inervação. Acredito que é um dos últimos assuntos aqui já, tá? O que é o nervo, galera? Nervo é um neurônio fora do sistema nervoso central, né? Então, às vezes a gente se equivoca dizendo, eu tenho um nervo só no cérebro. Não, eu tenho neurônio só no cérebro. Não, na verdade, o neurônio, ele tá em todo lugar do corpo, né? Aqui no dedinho mindinho eu tenho um neurônio chamado nervo cubital. Ele vem trazendo informação do cérebro para que eu possa, mexer o mindinho, tá? O dia que eu tô com formigamento, por exemplo, no mindinho, o que é formigamento? É nervo esmagado. Formigou o mindinho, tá com o cubital esmagado, aí logo já volta a eletricidade ali funcionar normalmente e tal. Então, eles podem pedir nervos? Sim, 3 plexos. Plexo é um conjunto de nervos, tá? Nós vamos estudar 3 plexos na primeira era, que é o plexo braquial, plexo lombar e plexo sacro, tá? O braquial é do braço, já diz o nome, e o lombar e o sacro são dos membros inferiores, tá, gente? E ali no membro inferior a gente tem o trigêmeo, não, a gente tem como é que é o nome lá? O ciático, né? O nervo ciático. Gente, o ciático, ele inerva 37 músculos da perna e do pé. Muslo, perna e pé. Então, às vezes o pessoal diz assim, né? Eu tô com um probleminha no ciático. Daí eu brinco e digo, não, mas ciático não é probleminha, não. Se tu tá com um problema no ciático, é um problemão. São 37 músculos inervados por esse nervo. Então, esse tem que funcionar bem, senão tu não caminha, né? Então, é isso. O que saber do nervo? Origem, trajeto, término, ramas colaterais terminais, relações e aqui nervo, tá? Então, é isso sobre inervação, tá? Exemplos, plexo braquial. Então, no plexo braquial a gente tem o nervo mediano, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O professor pediu o nervo mediano para ti. Vai dizer aonde ele nasce, de quais ramas do plexo ele está composto ali e tal. Aí tu vai falar que no braço, no terço superior do braço, o nervo mediano ele se encontra lateral artéria humeral, Logo se pone por adelante, ele é anterior à artéria humeral, e no terço inferior do braço, el nervio mediano é medial artéria humeral. Ó, a linguagem. Medial, lateral. Às vezes um anterior pode escapar um adelante ali, o professor considera, desde que tu usou a maioria dos termos, mas é isso, tá? E aí o mediano ele vai sair do braço para o antebraço pelo canal occipital interno, vai se dirigir hacia abaixo, verticalmente, vai entrar em la mano por el túnel carpiano, sim, e por aí vai. Então, assim, por exemplo, o nervo cubital ele entra na mão pelo canal de Gudjon, o mediano pelo túnel carpiano, o radial ele vai até aqui a nossa munheca
e ele vai estar ali junto com a artéria radial no canal de pulso, que é onde a gente toma o pulso do paciente, né? Então, são coisinhas assim que a gente vai estudando, tá, galera? Bueno, gente, e esse aqui acho que é o fim mesmo, topografia. O que é topografia? São regiõezinhas, vamos usar uma palavrinha aqui para você entender, são buraquinhos que a gente tem espalhados por todo o corpo que a gente vai ter que saber três coisinhas delas: limite, contenido e disposição dos elementos. Tá? Então, vai ter o triângulo del queixo, vai ter lá triângulos de los redondos, vamos ter canal bicipital interno, externo, canal de Casserius, canal de Gudjon, como eu disse, canal túnel carpiano, canal de pulso, tabaqueira anatômica, que é uma região aqui na mão, tá? Eu dei um exemplo aqui que foi uma pergunta que me fizeram na minha final, que era me describa el hueco popliteo. Então, imagina que aqui é uma perna e aqui eu estou olhando por detrás da perna, tá? Essa foto aí, essa imagem, é atrás de la rodilla, tá? Atrás do joelho. Então, tem ali um losango, tá? E o losango, em espanhol, traduz-se como rombo. Então, é rombo popliteo ou eco popliteo, tanto faz. E aí, o que eu tenho que saber? Sempre tu tem que entender o que... Ó, pediu artéria, eu tenho que saber a origem, tá? Pediu não, ele me pediu agora topografia. O que eu tenho que saber? Três coisas: limite, contenido e disposição dos elementos. Se faltar uma delas, está incompleta a resposta. Quais os limites do ecopoplíteo? Limite superinterno, músculo semimembranoso e semitendinoso. Limite superoexterno, bíceps crural. Limite ínfero interno, remelo interno. Ínfero externo, remelo externo. Anterior, músculo poplíteo e posterior, fáscia poplítea, tá? O anterior pode ser o piso e ele posterior, nesse caso, vai ser o teto, el techo. Contenido do ecopoplíteo, eu tenho a artéria poplítea, vena poplítea e nervo ciático se bifurcando. E qual é a disposição dos elementos, ou seja, como que eles estão ali, né, disponíveis ali dentro. E aí eu tenho uma mnemotécnica aí que é NEVAR, de lateral a medial, nervo, vena e artéria, tá? De lateral a medial. Então tá vendo aí que isso é uma perna direita, tá? E aí lateralmente eu tenho o nervo, no meio eu tenho a vena e medialmente eu tenho artéria. Então o nervo está medial a vena está medial ao nervo e lateral à artéria. Isso cai em choice. Em el hueco popliteo, la vena poplítea está em relação à artéria e el nervo, respectivamente. Aí tu tem que saber, ela está lateral à artéria e medial ao nervo, ela está entre os dois, tá? E uma informaçãozinha a mais, eu coloquei entre parênteses ali, né? A artéria, ela está profunda e interna e a vena superficial e externa, uma em relação à outra, né? E o nervo se bifurcando. Tá, gente? Então é isso, tá? A aula de generalidade seria isso. Claro que eu coloquei conteúdo aqui que vocês vão ver daqui um mês e pouco, para citar exemplos. Eu já citei o exemplo do ecopoplíteo aí para você entender. Eu contei uma vez, eu acho que, se não me engano, regiões topográficas, eu não lembro se eu cheguei a 18, 19, 20, não lembro. É mais ou menos 20 na primeira era, tá? Tem um monte de regiãozinha no braço, antebraço, ombro, aqui vai descendo, e aí depois tem no muslo e por aí vai, região inguinal, tá? Todo fim de aula eu deixo uma frase para os nossos alunos, e a frase de hoje é: sonhos determinam o que você quer, ação determina o que você conquista. Bueno, que Deus te bendiga. Agora eu vou falar um pouquinho, o pessoal tinha perguntado do nosso curso, tem alguns me mandando mensagem dizendo que a internet caiu, queria saber do curso, enfim, por aí vai. Não sei se voltou aqui ou não voltou para a aula, mas eu quero terminar respondendo para vocês. Alguém tem alguma pergunta, gente, sobre o conteúdo? Se não, a gente vai falar um pouquinho sobre o curso e daí deixo vocês à vontade. Se alguém tiver alguma perguntinha, alguma coisa, esse é o momento. Vou tomar uma aguinha aqui enquanto vocês
Fiquem à vontade para perguntar alguma coisa. Alguém mandou alguma coisa no chat ali, se quiser mandar pelo microfone. Não consegui abrir, gente. Eu não sei, meu mouse hoje começou a abrir. Abrir. Graças pelas explicações. São quantas aulas por semana? Felipe. Bueno. Felipe, tu é o que falou comigo no WhatsApp, acho, né? Eu acho que é. A gente estava conversando desde ontem. Gente, então esse slide aqui eu vou explicar para vocês como funciona o nosso curso, tá? E aí a gente troca essa ideia aí e finalizamos a aula. Galera, o nosso curso, a proposta nossa sempre é 2 temas por semana, tá? Esses 2 temas podem ser divididos em 2 aulas ou em uma aula um pouquinho mais longa, tá? Esses 2 temas, além das aulas presenciais, ou no caso, se for em Zoom, vão estar disponíveis no Drive também, os PowerPoints, os PDFs e as aulas gravadas, certo? 2 temas por semana. Os powers e as classes, o power de todas as classes enviadas antecipadamente. Bueno, vai estar no Drive, já falei, né? PDF com toda a matéria. A nossa matéria da anatomia do nosso curso dá em torno de 500 páginas digitadas, tá? No caso, fora os PowerPoints. São 70 aulas no total, de agora até dezembro. E aí são 70 aulas, 70 powers, mais ou menos, e as 500 páginas digitadas, tá? Os pergunteiros, né? Tem um com 7.000 questões. Tu se forma na medicina e não vê todas as perguntas aí desse pergunteiro aí, né? Das últimas provas aí e tal, tá? Dos últimos 3 anos, principalmente. A gente faz repassos também para zeros e finais, tá? No caso daí, os alunos que estão no curso, eles não pagam por esses repassos. São repassos já incluso no pacote do curso. Preparo para choice oral, modalidade presencial. Coloquei Zoom aqui, eu já vou abrir esse parênteses aqui para explicar para vocês. E a gente atende vocês fora do horário de classe. Então, tu está em casa lendo o teu livro ali, tu assistiu uma aula, tá com uma dúvida. André, o que é isso aqui que tu quis dizer? O que tu quis dizer com isso? André, tô lendo o Latarjet aqui, me deparei com essa palavra. Tu abordou em classe, o que quer dizer isso aqui? Então, galera, eu sempre procuro responder no dia, sempre. Na hora, às vezes, é impossível, né? Mas no dia, sempre, nunca vou dormir sem ter respondido, pelo menos, o que os alunos nos perguntaram, tá? Bueno, me perguntaram o valor antes, a Juliana, eu acho, não lembro quem foi que me perguntou quanto que é o nosso curso. Então, a nossa mensalidade, gente, ela está em R$ 190, tá? Eu não aumentei nada comparado ao do ano passado, ano retrasado, acho que não lembro se já estava o mesmo valor. O ano passado foi 190, o curso todo, e esse ano nós vamos manter o mesmo valor. Aqui em São Borja, eu moro em São Borja, tá? Em São Borja, eu tenho uma parceria com a escola ali da Uninter, do professor Roberto, quem é daqui deve conhecer ele. E ali, com o professor Roberto, a gente tem sala top ali, com ar-condicionado, tudo direitinho ali. Então, a gente paga um valor para ele mensal e eu dou as aulas ali, tá? Eu começo geralmente na minha casa, eu tenho uma sala aqui que cabe aqui uns 10, 12. Então, geralmente, quando começa com menos que isso, em março, agora eu não sei, porque já bastante gente já nos chamou essa semana passada, né? Geralmente, ontem eu dei aula em casa aqui, tinha menos pessoas. A partir do momento que passa de 10, 12, eu já vou ali para o professor Roberto ali e já ficamos ali. Galera, o ano passado, aí em Santo Tomé, eu tive que entregar o AP que eu estava alugado, que tinha alugado para dar as aulas. Então, eu estou encontrando uma dificuldade enorme para alugar. Inclusive, se alguém souber de algum local e quiser me indicar, eu agradeço e, inclusive, posso ir ver, né? Então, assim, a ideia é as turmas presenciais, por quê? Porque a gente tem ossos, réplica de órgãos, temos o esqueleto completo, e à medida que os alunos vão avançando na matéria, eles vão levando para casa os ossos, né? Eu brinco com o pessoal que o pessoal leva o esqueleto para casa para dormir abraçado e tal, né? Na verdade, a gente tem ossos de verdade em acrílico. Tem uns que não gostam de levar osso de verdade para casa, tudo bem. Aí tem todos os ossos em acrílico também para levar para casa para treinar na frente do espelho, que é isso aí que vocês estão fazendo a prova, tá?
Então, por isso que eu faço questão da aula presencial, né? Bueno, então, em Santo Tomé, eu estou com essa dificuldade de aluguel, certo? Então, dependendo, pode ser que demore mais 2, 3 aulas ainda para a gente poder ter ali um local adequado para atendê-los. Dependendo, tipo, se fecha o final de semana e se eu tiver um contato legal aí, um lugar bom, a gente já. Eu tô com uns 2, 3 contatos aí que eu tô, né? Inclusive amanhã eu vou em Santo Tomé para ver um local ali que era onde tinha uma loja de noivas ali e tal. Então é isso, tá? Bueno, gente, alguma perguntinha, alguma dúvida, alguém queira, de repente, algo que faltou aí eu explicar, fale agora, ou cale-se para sempre, alguma mensagenzinha aqui. As classes já começam semana que vem, certo? Ou já tem alguma outra data programada? Amanda, assim, ó, a primeira classe é hoje, então, teoricamente, nós começamos hoje. E a semana que vem a ideia é coluna já. A gente já dá a matéria de coluna. Por quê, galera? Porque alguns práticos que vocês vão ter na faculdade, os profs vão pedir que vocês expliquem a matéria. Então, eu já dou a barbadinha aqui para você. Alguns usam até o nosso. Claro, eu peço que tire o logo e tire também, de repente, muda o fundo ali do PowerPoint, né? O pessoal usa até o PowerPoint, às vezes, para passar na aula, tá? Não tem problema nenhum com isso. Não chega com o logo lá, senão o professor te reprova lá. O Márcio está perguntando horários das aulas. Bueno, os horários funcionam assim, Márcio. Ó. Todo aluno matriculado, ele me manda os seus horários de classe, tá? Me manda os horários de classe. E aí eu vou ver com os outros alunos os horários mais parecidos, jogo todos eles numa planilha do Excel e ali eu vou ver os horários vagos. E aí eu entro no grupo e digo assim, ó, galera, nossas aulas ficaram dia tal e dia tal, tal hora. Não choca com ninguém, ninguém tem aula nesse horário, eu também posso nesse horário, e aí... Então eu dou garantia para o aluno que não vai chocar, tá? Claro que por exemplo, para fechar uma turma, depois vai querer entrar alguém, daí eu não posso dar preferência para um novo, simplesmente que chegou sozinho lá e os outros 20 estão vendo a aula já num horário que ficou cômodo para eles, né? Não posso mudar por causa de um, mas assim, na hora eu não formei as turmas ainda de maneira efetiva. Eu acho que eu tenho, se não me engano, matriculados aí no total, acho que até ontem tinha 14 ou 15 em Santo Tomé e mais uma meia dúzia aqui em São Borja, tá? Então os horários ainda não estão fixos, assim, 100%, até fechar, geralmente 20, 25 numa turma aí é o ideal, tá? Vou dar um exemplo. O ano passado aqui em São Borja a gente ficou o ano inteiro com aulas segunda e quinta, 20 horas. Segunda e quinta, 20 horas, o ano todo foram as aulas aqui em São Borja. Quem foi nosso aluno pode consultar, de repente se conhece alguém e tal. E em Santo eu tinha duas turmas que daí era horário de dia ali, tarde, de manhã, não lembro, mas é a mesma coisa. Botava na planilha, olhava os horários vagos, olhava os meus, pá, fechou aqui, quarta de manhã, das 10 às 12, ninguém tem aula, e sexta, meio-dia, por exemplo, ou 2 da tarde, tá? Então eu peço assim, me mande os horários e em cima disso eu monto o horário das nossas classes. Tá bom, gente? Não sei se respondi a todos. Mais alguém? Alguma perguntinha? Então eu peço assim, ó, você que vai fazer o curso conosco, você que ficou interessado e quer participar com a gente, nos chame aí no privado, nos chame. Tiago perguntando 2 aulas por semana. Sim, são 2 temas, Tiago. Então, às vezes, eu consigo dar 2 aulas de 1h15, mais ou menos, cada uma. Ou a gente, por exemplo, como eu disse, eu vou botar os horários de vocês numa planilha, e se ficar muito apertado, aí a gente pega uma aula por semana de 2h30, mais ou menos. O ideal é 2 aulas por semana. Eu faço de tudo para dar 2 aulas por semana, tá? Só se não tiver horário mesmo, porque 2 aulas por semana é o ideal para vocês entenderem, absorverem direitinho a matéria e poder avançar, tá? No início daí da semana que vem, a minha ideia é mandar o cronograma das aulas já em cima, mais ou menos dessa data que vocês estão me passando os horários da era, né? Para poder a gente ter um cronograma para seguir. Toda semana a gente vai dentro daquele cronograma, tá?
Mais alguém, gente? Mais alguma perguntinha? Pessoal, então assim, ó, quem quiser participar com a gente, nos chame aí no privado, tá? Essa aula eu vou estar disponibilizando ela gravada também, se você quiser rever, de repente enviar para um amigo, para um colega. E no mais era isso. Obrigado a todos. Qual o valor? Perguntando de novo aqui. Bueno, 190 a nossa mensalidade, tá? R$ 190. Ok? Alguém mais? Podemos encerrar, gente? Por aqui. Um abraço a todos, então, galera. Deixo com vocês a frase aí do final da nossa aula, tá? Um abraço também. Obrigado por estarem com a gente. Conte conosco aí, tá bom, pessoal? E estamos juntos. Qualquer coisa, nos chamem. Valeu, galera. Tchau.